spoiler do capítulo 1181 de One Piece trouxe revelações extremamente intrigantes, e talvez uma das conexões mais inesperadas até agora. Seja muito bem-vindo ao Papo Otaku, e você que já é inscrito e já está acompanhando as nossas loucuras, nossas teorias loucas, muito obrigado. Deixa aquele like maroto, e pra quem não é inscrito, pô, fica até o final desse vídeo aí e vê se vale a pena. Se vale a pena dar aquele botãozinho ali do inscrito, porque o Papo Otaku aqui só tá trazendo teoria louca, né, João? É isso aí, não esquece de ativar o sininho para ficar por dentro de mais teorias loucas do Papo Otaku, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo esses vídeos, essas teorias que vão abalando nossos pensamentos, né? E é importante também deixar aquele comentário, que isso gera um engajamento bacana, né? É claro. Vamos nessa, galera? A batalha entre Mu e Loki não é apenas um confronto de forças, mas um choque de ideologias e possivelmente de histórias do passado que ainda não conhecemos completamente. Durante o combate, um detalhe chama muita atenção. Mu cria uma espada gigantesca chamada Nêmesis e utiliza um golpe extremamente semelhante ao estilo de Drácula e Mihawk. E isso levanta uma pergunta inevitável: será que existe alguma conexão entre Mu e Mihawk? Mihawk sempre foi tratado como um personagem isolado, alguém fora dos grandes sistemas de poder. Mas se isso não for coincidência? E se esse estilo de espada dele não for apenas fruto do seu treinamento, mas sim de uma herança, ou até de uma linhagem ligada ao próprio Mu? A espada Nêmesis não parece algo comum. O nome carrega um peso simbólico enorme, ligado à vingança, equilíbrio e punição divina. Isso pode indicar que Mu não é apenas um governante, mas alguém que carrega o conceito quase como a entidade que mantém o controle do mundo. E Mihawk, o maior espadachim do mundo, pode ser alguém que herdou ou replicou esse mesmo estilo. Talvez não diretamente treinado por Mu, mas influenciado por uma tradição muito mais antiga que remonta ao século perdido. E aí, galera, o que você acha? Mihawk é descendente de Mu? Será que ele é um Nerona? Talvez um ramo familiar, vamos falar de Naruto, parecido com Naruto aqui? Clã, do mesmo clã? Talvez a linhagem sanguínea dos Nerona tenha sido apagada na época do século perdido. Tem muitas semelhanças, a gente acabou de ver nesse spoiler que a gente trouxe a espada Nêmesis ser parecida com a espada de Mihawk, o próprio golpe utilizado também, e claro, o que já era mais comum entre os fãs, que era o olho muito parecido de Mu na versão tradicional que a gente conhece, com o olho do Mihawk que a gente já viu tantas vezes, que é o olho de Falcão. O que você acha, Luan? Claro que pode ser uma viagem nossa aqui, mas tem muitos detalhes que a gente vê aperfeiçoando, principalmente a questão do golpe e da espada ser bem semelhante, cara. Pô, o Oda trabalha muito bem essa questão assim de ligação de capítulos e tal. Então, com certeza, ele deixou bem preparado ali. E, cara, a gente tá trazendo nesse vídeo aí essas semelhanças, e eu tenho quase toda certeza que, se não é um descendente direto, tem um pezinho no clã Nerona ou Mihawk, sim. E é claro, né? Tem a próxima informação desse vídeo que vai explodir a cabeça de muito Mugiwara. Então, não pule esse vídeo ainda, que tem uma informação braba agora. Agora, indo ainda mais fundo, o capítulo também nos entrega algo ainda mais impactante. Mu menciona Joy Boy. E não apenas menciona, ele reage. De forma emocional, irritado, quase pessoal. Quando Mu grita, não é mesmo Joy Boy? Isso não soa como alguém falando de um inimigo qualquer. Soa como alguém que conheceu Joy Boy. E talvez alguém que já esteve ao lado dele. Isso muda completamente a forma como vemos essa história. E se Mu e Joy Boy já foram aliados? Dois lados da mesma moeda, dois caminhos diferentes para o futuro do mundo. Joy Boy representando liberdade, sonhos, caos positivo, e Mu representando controle, ordem e dominação. Isso conecta diretamente com a fala de Mu sobre a humanidade. Ele diz que o desejo por poder leva à corrupção, que pactos são feitos e que disso nasce a dominação. Mas isso pode ser mais do que uma crítica, pode ser uma justificativa. Talvez Mu tenha visto o mundo entrar em um colapso no passado. Talvez
ele tenha visto o sonho de Joy Boy falhar e decidiu que liberdade demais leva à destruição. Se isso for verdade, então Imu não se vê como um vilão, ele se vê como algo necessário. E isso torna tudo ainda mais complexo, porque não é apenas uma luta entre o bem e o mal, é uma luta entre liberdade e controle, entre esperança e medo do que essa esperança pode causar. E o mais interessante é que Loki nesse capítulo representa exatamente o oposto de Imu. Ele se recusa a se submeter, ele rejeita a dominação, e isso ecoa diretamente os ideais de Joy Boy. Ou seja, mesmo sem aparecer diretamente, Joy Boy ainda influencia o mundo, e talvez seja exatamente isso que incomoda Imu. Não o poder, mas o legado, e o fato de que mesmo depois de tanto tempo, esse ideal ainda vive. No final do capítulo, mesmo após sobreviver ao ataque massivo de Loki, Imu sorri e diz: "Então você retornou." Essa fala pode ter múltiplos significados, mas o mais forte deles é claro: Joy Boy voltou. E agora a história que começou há séculos está prestes a ter seu desfecho. E se essa teoria estiver certa, então nós não estamos apenas vendo o fim de uma guerra. Estamos vendo o reencontro de dois antigos aliados, que agora estão em lados opostos do mundo. Então, galera, olha que loucura, cara. Já é mais do que comprovado que Joy Boy e Imu são, assim, amigos ou foram companheiros no mesmo navio, cara. Incrível que eu acredito, já tenho quase certeza que Imu também foi um pirata, né? Depois dessa formação toda do governo mundial, a gente vê como os piratas são tratados, só que tem um ponto, né? A gente vê como que alguns piratas têm privilégios no governo mundial, né? A gente vê que os Chichibukais, então, tipo assim, se fosse uma marinha, se fosse um governo totalmente contra a pirataria, a gente não veria, talvez, esse cuidado com alguns certos piratas. Então, eu acredito sim que Imu tem um pé na vida pirata, e um dos fatos é esse de alguns privilégios que alguns piratas têm quando é associado ao governo mundial, né, João? Imu, talvez um braço direito? Talvez uma pessoa de confiança de primeiro almirante de Joy Boy. Primeiro almirante. Deixa sua opinião aqui embaixo, galera. Comente aqui embaixo se você ficou até o final. Já deixa aquele agradecimento enorme por apoiar a gente. Falei, deixa aquele like, se inscreva, ativa o sininho. Tudo que você já sabe, que todo mundo fala 1000 vezes aqui no todo vídeo, em todo... Então, galera, deixa a opinião de vocês aqui embaixo. Muito se importante. Faz sentido, se realmente faz sentido essa teoria, essa interpretação dos spoilers, porque daqui a pouco vai sair o capítulo, teremos vídeo aqui do capítulo falando sobre ele, então não esquece de ativar o sininho para ficar por dentro, né, Luan? Aquele like famoso, e deixa aqui no comentário se você notou alguma coisa diferente nesse vídeo de hoje. Só deixa no comentário aí. Valeu e até o próximo Papatá. Can I be your superhero?